Legal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Aqui temos que observar a DIN 3112, ao qual tornou esse parágrafo único, excluiu o parágrafo único, né? Tornou inconstitucional esse parágrafo único, então é permitido, na verdade, a fiança, tá? nesse artigo 14. Disparo de arma de fogo. Artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Crime previsto neste artigo é inafiançável. Também, mesmo caso do artigo anterior, através da ADIM 3112, esse parágrafo único se tornou sem valor, né? E passa a ser, esse crime passa a ter fiança, tá? Então, excluindo esse parágrafo único, modificando, né, através dessa ADIM, dessa ação de inconstitucionalidade, esse crime passa a ter fiança. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem: inciso 1. Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Inciso 2. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz. Inciso 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inciso 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Inciso 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Inciso 6. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Comércio ilegal de arma de fogo. Artigo 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena reclusão de 6 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Equipara-se a atividade comercial
ou industrial. Para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Tráfico internacional de arma de fogo. Artigo 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Pena reclusão de 8 a 16 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação, sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Artigo 19. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Artigo 20. Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se, inciso 1, forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos artigos 6, 7 e 8 desta lei. Inciso 2. O agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Artigo 21. Os crimes previstos nos artigos 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Capítulo 5. Voltando ao artigo 21, no artigo 21, vide a DIN 3.112. Ou seja, esse artigo foi modificado através dessa DIN e ele tornou sem efeito, né, esse artigo, porque esses crimes previstos eles foram afiançáveis, né? Então há a possibilidade de liberdade provisória. Então você tem que analisar, de acordo com o seu caso, essa ADIM 3.112, tá bom? Aqui está a ação direta de inconstitucionalidade, que foi parcialmente provida, né? Então, quando você precisar utilizar os artigos 14, 15 e 21, você vide a ADIM 3.112. Capítulo 5. Disposições gerais. Artigo 22. O Ministério da Justiça poderá celebrar convênios com os Estados e o Distrito Federal para cumprimento do disposto nesta lei. Artigo 23. A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados, de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico, serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. Parágrafo 3º. Todas as munições comercializadas no país deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento desta lei. Parágrafo 2º. Para os órgãos referidos no artigo 6, somente serão expedidas autorizações de compra de munição, com identificação do lote e do adquirente, no culote dos projéteis, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 3º. As armas de fogo fabricadas a partir de 1 ano da data de publicação desta lei conterão dispositivo intrínseco de segurança e de identificação, gravado no corpo da arma, definido pelo regulamento desta lei, exclusive
para os órgãos previstos no artigo 6º. Parágrafo 4º. As instituições de ensino policial e as guardas municipais referidas nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 6 desta lei e no seu parágrafo 7º poderão adquirir insumos e máquinas de recarga de munição para o fim exclusivo de suprimento de suas atividades, mediante autorização concedida nos termos definidos em regulamento. Artigo 24. Excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º desta lei, compete ao Comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, inclusive o registro e o porte de trânsito de arma de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.